Senhor Jesus, muito bom, irmãos. Essa tarde nós estamos aqui mais uma vez para buscar o Senhor, para ganhar a palavra dEle, para entender a vontade de Deus, para mostrarmos para cada um de nós uma coisa que muitos de nós, às vezes, nos perguntamos, né? Que motivação Deus teve para mandar seu Filho aqui na terra para salvar o homem? Se Ele é Criador de todas as coisas, é todo-poderoso, pode fazer muita coisa, mas por que isso? Agora, irmãos, nós vamos buscar entender essa motivação de Deus. Primeiro, quando Deus cria o homem, Ele criou o homem com uma disposição do homem fazer a vontade de Deus. Mas houve alguma coisa, né? Uma interferência no propósito de Deus. Porque Deus queria dar vida para esse homem. E alguém chegou e contaminou ele e fez com que ele entrasse numa esfera que era de morte. Então, vamos começar isso passo a passo. Houve 5 passos para Deus colocar, 5 degraus, né? Para Deus colocar o homem nesse lugar que Ele quer. Ele colocando o homem onde Ele quer, o que Ele fez? Ele teve que dar a sua vida. Mas a vida de Deus não é uma vida igual o homem acha que tem que ser, uma vida que passa, né? Uma vida que ele tenta buscar viver de todo jeito, mas é uma vida passageira. Uma vida que não dá resultado futuro nenhum. Então, vamos começar a entender isso. Deus, para Ele chegar aqui no homem, Ele é Espírito. Deus é Espírito, não é? Deus falou, Deus é Espírito. Então, Ele fez o seguinte, Ele teve que encarnar. E quando Ele encarnou, Ele passou uma porção de tempo aqui na Terra, cerca de 33 anos e meio, segundo os cálculos que se fazem. E durante esse tempo, Ele teve um viver humano, totalmente humano. E esse viver humano dele, para tirar o homem daquela esfera que ele queria que o homem ficasse, mas ele entrou noutra. Tirar o homem dessa esfera de queda, de morte. O que aconteceu? A morte, ela atingiu o homem criado. Deus criou o homem para ele e a morte vem e atinge o homem. E por esse homem ter sido atingido por essa morte, né, que levou o homem, aquela criatura, o Satanás, ele falou com o homem o seguinte, falou, não, você pode competir com Deus, você não tem problema, você vai ser tanto quanto Deus é. Mas o que aconteceu? Criou um certo conflito, uma competição. E hoje, muitas vezes, as pessoas pensam que eles podem ser muito importantes ou se sentir como se fosse um Deus aqui na Terra. Mas nós sabemos que ninguém é Deus, só Deus é Deus. Aí, o que acontece? Ele estabeleceu um reino aqui para o homem achar que ele governa essa terra, ele é que governa, sendo encabeçado por essa criatura, por esse ser. E ele estabeleceu uma vontade que diz que era o reino dele, é dessa terra, e tirando a oportunidade de Deus reinar no homem. Então, o que aconteceu? Cristo veio, quando ele chegou na terra, ele veio com esse homem, esse Deus, né, se tornou, ele era espírito, encarnou-se, e quando ele chegou, que ele ganhou uma idade para não ser diferente daquilo que Deus mesmo havia estabelecido, ele falou assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Mas Deus tinha um governo. Só que toda vez que Deus tentava governar
através do homem, havia problema. Por que esse problema? Porque o problema é que havia um desejo no homem, ele sabia que tinha alguma coisa errada com ele, mas ele não conseguia fazer a vontade de Deus. Em momento nenhum ele conseguiu. Então esse ser, ele chegou a competir com o Senhor frente a frente. Ele chegou a dizer para o Senhor que a terra tinha sido dada para ele. E ele poderia dar o reino, dar a glória desse mundo, tudo para o próprio Jesus. Mas tinha de fazer alguma coisa para ele. Joelhar e humilhar. Joelhar e adorar ele. Jesus, realmente, ele não aceitou isso. Por ele não aceitar isso, ele também era um homem, e por ele não aceitar isso, os homens que tinham aquela contaminação anterior à de Satanás, resolveram tirar-lhe a vida. Então, Satanás chegou a dizer que a terra era dele, o reino e a glória desse mundo é meu. Jesus não desmentiu ele, porque tinha sido dado para ele. Jesus não disse que era mentira dele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E ele falou, eu dou para quem eu quiser. Eu dou para quem eu quiser. Não é interessante isso? Uma pessoa chega ali, usurpa um lugar e fala, eu dou para quem eu quiser. Aí, o que aconteceu? O homem criado, então, por muito que desejasse fazer a vontade de Deus, não foi possível. O plano de Deus é que a sua semelhança subjugue o usurpador. O plano de Deus era esse. Deus criou essa semelhança dele. Falou, eu não vou fazer uma coisa e depois jogar fora. Eu vou fazer com que ela restaure o reino de Deus. Porque foi ela que se contaminou e deixou se contaminar. Jesus, quando esteve na terra, ele não aceitou nenhuma sugestão de Satanás. Aí vem um problema. A maioria de nós somos passivos de aceitar muita sugestão. Aceitamos sugestões e muitas sugestões perigosas que chegam até nós. O que acontecia? O que acontece, né? Quando Jesus estava passando, sendo um homem, a orientação que ele veio para nos conduzir a ela é uma orientação totalmente diferente da que Satanás coloca dentro do homem. Vejamos, Jesus, Deus, né? Ele encarnou, teve um viver humano, e nesse viver humano, o que aconteceu com ele? Ele acabou com o que era físico nele. Houve um dano tão grande que chegaram a dizer que ele tinha 30 anos. Ele falou, você não tem 50 anos. Quer dizer, uma pessoa com 30 anos tinha uma aparência de 50. Isaías, capítulo 53, fala um pouco a respeito dessa pessoa. Como era o viver dele. Aqui, ele começa a dizer assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Hoje em dia, se a gente olhar os homens, e quando eu falo os homens, estou me referindo tanto à mulher ou do sexo feminino ou masculino, procura ter aparência para ser agradável, não é? Não é muito isso que acontece? Às vezes a pessoa faz tudo para ele ficar agradável. Nenhuma aparência, nada, nenhuma beleza tinha o Senhor. Era um homem que só merecia desprezo, até pela aparência, irmãos.
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem o homem esconder o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Quando uma pessoa realmente está falando do Senhor, às vezes a aparência não é tão boa, a aparência é exterior, mas o interior dele é cheio de vida, é cheio de uma expressão que transcende. Eu me lembro, uma vez eu estava numa situação muito delicada, tinha sofrido um acidente, e chegou uma senhora para mim, e ela disse uma palavra, que aquilo parece que mudou todo o meu ser. Eu pensei, como eu poderia ouvir de uma pessoa igual a ela? Era uma senhora já de idade, mas ela tinha um conteúdo dentro dela, que me deu um encorajamento muito grande. Agora eu pergunto para vocês, quando você ouve a palavra de Deus, como é que é a sua reação? Como nós reagimos diante dessa palavra? Veja só, ao vir à terra, passou para o homem a orientação de como se conduzir. Deus colocou dentro de cada um de nós a maneira de nos conduzirmos. Como que nós devemos agir. Se você valoriza muito essa vida aqui na terra, você não vai aceitar o que o Senhor colocou para você. Você vai simplesmente rejeitar isso. Por quê? Porque a sua vida aqui na terra é muito importante. Você não vai dar importância para as coisas que Deus coloca. Mas aí ele fala assim, olha, veja só aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos, né, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós achamos que o Senhor, não, ele está sofrendo muito. Eu tenho que ter dó do Senhor. Eu tenho que chorar pelo que o Senhor... Não tem que chorar pelo que o Senhor sofreu. Eu tenho que chorar por mim mesmo, pelas coisas que eu faço, pelas coisas que às vezes até eu pretendo fazer. Então essa é a situação. Aí ele colocou dentro do homem tudo que ele poderia se conduzir. Chegou um ponto que ele falou, se você quiser me seguir, você tem que negar quem você é. Tomar a cruz para me seguir. Isso foi o que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. Esse é o passo mais difícil para o homem. Querer seguir o Senhor. Tomar a cruz e depois seguir Ele. Se alguém quiser, ele não falou, você é obrigado a seguir. Então, veja só, irmão, negar a nós mesmos, às vezes nós fingimos que negamos, mas não tomamos a cruz. Amanhã, se alguém fez alguma coisa por mim, amanhã eu fico esperando para dar para aquilo dê um resultado para ele. Eu estou dizendo que ele precisa sofrer, porque ele fez alguma coisa ruim comigo. Mas eu não consigo tomar a cruz, morrer por causa disso. Ao chegar aqui, ele trouxe a vida, o Senhor trouxe a vida. Essa vida de Deus não é compatível com a vida da carne. Porque esse motivo não se pode avaliar. Se você pensar que a sua vida da carne vale muito, amanhã você pode estar sem ela. Esse viver humano aqui, esse viver carnal. Por isso que quando Jesus esteve aqui na terra, ele colocou isso para nós. E ele foi uma pessoa desprezada. Às vezes eu não quero ser desprezado, eu quero ser importante. Precisa ser alguém que seja notado. Mas ele chegou ao ponto de ser traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Você só é salvo, você só tem a oportunidade de aproximar do Senhor, porque o Senhor morreu no seu lugar. Já pensaram nisso?
que nós temos essa oportunidade porque o Senhor morreu no nosso lugar. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Hoje nós sabemos muito é reclamar. Reclamamos muito. Senhor Jesus. Mas vamos pensar o seguinte, aonde está o problema disso tudo? Nós lemos aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 2, quando Jesus chega na terra e fala assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, quando nós vemos a nossa situação, nos arrependemos, o reino de Deus vai estar chegando até nós. Se ele está chegando até nós, é porque alguma coisa boa vai acontecer para nós. E isso aqui mostra também no capítulo 4, versículo 17. Jesus continua falando. Daí por diante, depois que Jesus passou por aquela tentação, foi para o deserto, passou 40 dias e 40 noites, jejuando. Aí daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepende de tudo que você fez, porque o reino de Deus está chegando. Porque qual o reino que havia antes? Quando ele foi tentado. O reino e a glória desse mundo eu dou para quem eu quero, porque foi-me dado. Mas hoje nós não queremos mais isso. Nós queremos nos arrepender. Dizer, Senhor, reina em nós. Reina em cada um de nós. Veja só, o motivo de Jesus fazer isso. Quando nós lemos João, capítulo 8, versículo 57. Senhor Jesus. João 8, versículo 57. Ele diz assim, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Espera aí, você está falando que viu Abraão? Vê como as pessoas não entendem o plano de Deus. Nós hoje podemos entender aquilo que está no coração de Deus. Pensar como Deus pensa. Por isso que nós podemos olhar, por exemplo, qual a motivação que nós temos de pregar o Evangelho? É porque nós fomos salvos, nós ganhamos essa vida de Deus. E essa vida de Deus, ela foi introduzida em nós, e essa vida de Deus pode nos trazer cura, nos trazer esperança, nos trazer saúde física, espiritual, da nossa alma. Mas o que acontece? Nós sabemos que Jesus, ele deixou tudo aquilo que ele tinha antes para vir aqui, para nos salvar. Perdeu tudo. No capítulo 18, Senhor Jesus, versículo 37 desse mesmo livro, ele fala assim, então lhes disse Pilatos, logo, tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou. Eu, porém, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Irmãos, vamos pensar o seguinte. Em João 3,16, a Bíblia, o Senhor disse que ele veio ao mundo.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A semana passada nós vimos falar sobre vida. Vida. Mas que vida você quer? A vida eterna. Existem muitos tipos de vida que nós vemos. Tem vida que começa de manhã e termina à tarde. Mas tem a vida biológica, que é a nossa vida. Qual vida que nós queremos? Uma vida permanente ou essa vida que acaba logo? A vida nossa não é compatível com a vida espiritual, a vida da carne. Não podemos avaliar, não há como nós avaliarmos. Uma salvação de uma vida passageira por uma vida eterna. Tem um trecho lá em Mateus que fala assim: quem amar a sua vida agora vai perder. E quem perder, ganha. Você está disposto a perder e ganhar ou a ganhar e perder? Essa é a pergunta que nós podemos fazer para cada um de nós. Pedindo que devêssemos perder essa para ganhar a outra vida. É difícil falar isso, né? Como vamos perder a nossa vida agora? O que é perder essa vida? Perder essa vida é não valorizar tudo aquilo que tem sido oferecido para nós. Se as coisas são oferecidas para nós, de tal maneira que nós valorizamos mais do que a vida de Deus, que Deus tem dado para nós somos candidatos sérios a não ter esse galardão que o Senhor prometeu para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, foi para isso que Ele encarnou. Ele encarnou para dar essa vida para nós. Ele encarnou para mostrar como devemos viver o modelo de Deus aqui na terra. Como nós vivemos esse modelo de Deus aqui na terra? Ó Senhor Jesus, Ele teve um viver humano, foi levado à morte. Pensa bem, o meu viver humano, ele foi levado à morte, mas não é uma morte igual muitos morrem, porque tem uma doença, tem às vezes em outras circunstâncias, mas ele morreu por causa de mim. Ele deu a vida dele, falou assim: olha, eu vou morrer, mas a minha vida aqui, eu vou perder aqui, é para você, crendo nela, você ter a vida eterna. Porque a morte foi alguma coisa que entrou no homem. Desde quando o homem pecou, a morte entrou nele. Veja só que interessante, né? Quando ele morreu, ele passou, morreu, mas ele ressuscitou e voltou para Deus. Quando ele vem aqui, traz essa vida e coloca dentro de nós, ele fala assim: agora você tem a condição de ir para onde eu estou. E você crendo nisso, tudo que você quiser nessa terra, eu vou fornecer para você. Mas você precisa vencer a carne. Nós sabemos, irmão, que o que é vencer a carne? A Bíblia é um livro assim muito misterioso. No Velho Testamento mostra que Deus mandou Saul eliminar um grupo de alguém lá que chamava Amaleque. Nós sabemos que Amaleque tipifica a nossa carne. Amaleque é uma figura do que luta contra nós, luta contra a vontade de Deus, luta para o nosso viver espiritual, para convencer. Mas nós sabemos que Amaleque, se a gente ler alguns textos na Bíblia, a gente pode entender até certo ponto essa questão. Em Êxodo, capítulo acho que é 7, 17. Deixa eu ver aqui. Êxodo 17. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. (17:14).
Veja só, parece que é o início da Bíblia que o Senhor mandou ele escrever. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Mas se nós olharmos isso aqui, Deus vencendo aquela batalha. Mas se a gente continuar lendo, a gente vê que Amaleque não foi eliminado. Aqui tem uma palavrinha que às vezes nós não consideramos, que ele fala assim: ei, quer dizer, ele não acabou com a vida de Amaleque. Então, se nós lermos mais para frente, depois os irmãos podem ler, em 1 Samuel 15, 2, Crônicas, 1 Samuel 30, lá fala que ainda Amaleque estava lá. Mas ele não falou que ia riscar a memória de Amaleque? A última luta foi que Davi, ele venceu os amalequitas, mas ainda sumiu, acho que 400 jovens lá, desapareceu. Então, Amaleque continua ainda até hoje. Então, a carne continua lutando conosco até hoje. Então, essa esfera é uma esfera que vai nos seguir sempre. Então, ele disse: foi para isso que eu vim na terra, para ajudar você, para ensinar você. Aquele rei, o Herodes, lá falou assim: eu posso libertar você. Ele falou: não adianta. Eu vim para fazer essa finalidade, para acabar com essa situação de pecado. Eu vim para morrer no lugar das pessoas. E ele começou até a dizer: eu não vejo pecado nesse homem. Eu não vejo pecado nesse homem. E se ele não viu o pecado desse homem, era um homem próprio para morrer por nós. Porque se ele tivesse pecado, ele era igual a um de nós. Ele falou: então eu não vejo nenhum pecado nesse homem. E aí eles pediram: quem que você quer que solta? Solta Barrabás. Aí foi onde soltaram Barrabás e Jesus foi morto. Qual o valor que damos a esse penoso trabalho do Senhor? Qual o valor que nós damos? Vejamos que o Senhor nos ensinou a perder o que valorizamos muito. O que nós valorizamos nessa terra? Pensa, cada um de nós agora, podemos pensar: o que eu valorizo nessa terra? Tem muitas pessoas que valorizam a cultura, ser uma pessoa culta. Aí ele estuda tanto e faz tantos cursos, tantas coisas para ser importante. Tudo bem, ele vai ser importante. E depois disso ele passa a ser poderoso. Ou então ser formoso, ser bonito, ser atleta, ser Miss. Ser Miss pode ser um miserável. Miserável de tanto querer ser importante aqui na terra. Então, e não querer envelhecer. Hoje em dia, a ciência busca tanta coisa para não achar o átomo, o vírus que dá vida. Hoje a gente encontra muitos vírus que traz a morte. Mas esse que é vírus que dá vida. Um átomo, uma ciência que leva a pessoa a não morrer. E o que não leva a morrer é só a vida de Deus. Então, essas coisas estão muito chegadas a nós. Quando nós lemos, o próprio João mesmo, no capítulo 8, versículo 56 a 58, Jesus falando com aquele povo, né? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ser o meu dia, e viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: eu, em verdade vos digo, antes de que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Deus, quando apareceu para Moisés, ele disse: eu sou. O eu sou. Irmãos, chegamos a um patamar agora. O corpo de Jesus já estava sendo desprezado. Podemos entender que Jesus é o salva-vidas de uma enorme embarcação que está afundando. Ela tem um furo. Ela tem um furo. Imagina se aparecesse um barquinho salva-vida e nós estamos num navio enorme. Aí aparece um salva-vida pequenininho
Fala, entra aqui. É como se fosse um barco, um elástico, né? Aí a pessoa ia cabendo muita gente. Ele fala, entra aqui. E as pessoas rejeitam entrar, rejeitam ficar ali, rejeitam o Senhor. E eles vão morrer nesse barco enorme. É como nós lembramos, né, do Titanic, né? Até uns irmãos chegou a falar sobre o Titanic. O mundo é um grande Titanic. Está afundando. E nós, às vezes, valorizamos ficar dentro do Titanic, ouvindo muitas coisas, achando que estamos no apogeu da vida. Quando ele chega com essa embarcação estranha à lógica humana, isso aí ninguém vai aceitar. Ninguém aceita. O Senhor pediu hoje, creia, recebe, aceita. Mas o que nós fazemos? Nós não queremos a vida de Deus. Queremos salvar a nossa vida. A vida de Deus é a única que pode dar prosperidade no nosso viver. Te dá esperança, te dá paz, te dá uma lógica diferenciada de todos que vivem aqui na terra. Então, o Senhor disse o seguinte, olha, quem crer em mim tem a vida eterna. Quem crê, tem. Ele não falou que terá, não, tem. Quer crer hoje? Então, a partir de hoje, você tem a vida eterna. A nossa intimidade com o Senhor produz a vontade que Ele tem para nos salvar. A nossa intimidade. Todo aquele que tem e é feito, tudo aquilo, né, que tem e é feito, é revelado a nós. Tudo que Ele tem e é feito é revelado a nós. Nós, como filhos de Deus, não podemos fazer nada sem consultar. Se você se sente filho de Deus, tudo que você vai fazer, você precisa consultar o Senhor. Se você não fizer isso, se você não consultar o Senhor, você não deixa de ser alguém que passa a ser um filho rebelde. E o filho rebelde tem seu castigo, ou sua determinação daquilo que ele vai sofrer. Toda rebeldia recebe o seu castigo. Nós, como filhos de Deus, não podemos fazer nada sem consultar o Senhor. Até mesmo, para falar do Senhor, nós precisamos de pedir habilidade ao Senhor para que nós possamos falar deles. O Senhor sempre deixou esses exemplos para nós. Se vamos agir, devemos ser somente no nome dEle. Qualquer coisa que precisamos fazer. Esses são os exemplos. Quer ver, irmão? Vamos ler alguns exemplos aqui. A Bíblia tem em Mateus 21, 22. Creio que é isso mesmo. Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Nós podíamos perguntar assim, nós temos recebido alguma coisa que nós temos pedido ao Senhor? Tem ou não? Se tiver, é porque nós cremos. Se não tivermos, é porque não cremos. Aqui está a resposta. Está a resposta ou não está? Quantas coisas o Senhor tem feito na nossa vida? Porque nós cremos no Senhor. Se nós cremos no Senhor, é porque Ele vai dar. Se nós não cremos, Ele não vai dar. Por isso que hoje em dia nós vivemos muitas vezes angustiados nessa terra, em busca de soluções. A gente vê muita gente aí procurando cura para doença, cura para vírus, cura para não sei para quê e tal, mas ninguém vê. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Se Deus quiser, nós vamos. Ninguém busca o Senhor. Como é que quer resolver o problema? O fulano é um cientista de primeira mão. Pode ser até de terceira mão, ou de uma super mão. Se não for na mão do Senhor, não tem solução. Nós sabemos que tem pessoas que recebem essa situação. Nós não sabemos a comunhão que ele tem com Deus. E às vezes ele sai de lá com a vida abundante. Sai regozijante.
Deus me salvou, Deus me curou. Foi remédio? Foi Deus. A nossa disposição interior é que dá vida em nós. E esse interior nosso só pode ser Deus que coloca em nós. Ó Senhor Jesus. No versículo 21 ele fala assim, Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Muitas pessoas fazem alegorias com esses versículos, mas o versículo 22 conclui, tudo quanto perdis em oração, crendo, recebereis. Tudo. Tudo. Vamos ler um pouquinho mais na frente, em João 14, 13. Aqui existe um falar, ele fala assim, ele repete, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aí nós vemos lá no início, né? Por que Deus, né? Aqui, ó, uma motivação para Deus vir à terra em seu Filho, para ele ser glorificado. Ele é glorificado no Filho dele. Então, se ele veio na terra, ele tem uma motivação, porque ele quer receber glória de tudo que ele fez. E ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Irmãos, quando olhamos para nós nos achamos muito incapazes. Realmente nós somos muito incapazes. Mas Filipenses, o Paulo chegou a dizer uma coisa, que eu li esse versículo várias vezes, e nós precisamos de ler, reler, e ganhar uma certa realidade nisso aqui. No capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo fala o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Veja só, se esse sentimento, se esse pensamento, se essa vontade de Deus foi sendo implantada em cada um de nós vamos pensar como Deus, agir com a vontade de Deus, fazer o que Deus colocou para nós. Às vezes nós ainda somos aquela turma de fracassados, porque não fazemos de acordo com a vontade do Senhor. Vamos orar, irmãos, e pedir ao Senhor para que essa palavra dele seja uma palavra que não fique somente no nosso ouvido, mas que ele possa mudar a nossa sorte. Deus quer que, senão se ele quisesse que o homem fosse alguém fora do plano dele, ele não falava, eu sou o Espírito, eu venho morar em vocês. Eu quero morar dentro de você. E vou morar. Ele chegou a falar em João 14. Em João 14, ele chegou a dizer o seguinte. Se alguém me ama, 14, 23. Me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Vamos ver. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Tanto quem fala como a própria palavra está em nós. Irmão, existe um presente maior do que esse, do que guardar a palavra do Senhor? Hoje, às vezes nós pensamos
que ouvir uma boa mensagem é muito bom. Ou saber toda a Bíblia, mas essa palavra precisa viver em nós, ser expressa através de nós. Essa é toda a vontade do Senhor. Então nós precisamos de ter esse sentimento que houve também em Cristo, de falar a vontade de Deus e expressar a vontade dele. Graças a Deus, que o Senhor tem colocado isso dentro do coração de muitos irmãos. E devemos crer que o Senhor coloca no coração de cada um de nós, para que nós sejamos exatamente a morada de Deus. Guardar a palavra de Deus é guardar a vontade dele. Tomar tudo a palavra dele e fazer com que essa palavra viva em nós. Esse é a finalidade que o Senhor estabeleceu para ele vir à terra através do seu Filho. Porque o Filho dele, que é a palavra que saiu dele mesmo, e ele veio junto e está nos habilitando para sermos morada dele. Amém? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse privilégio de ouvirmos, lermos e entendermos a Tua palavra. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos guarde em Ti. Coloque essa palavra para ser o nosso viver, em cada pessoa que ouve e que ganha essa palavra, com tamanha realidade, e essa realidade seja o viver de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por tudo que o Senhor fez. E rogamos a Ti, não nos deixe só. Não por amor, porque nós somos merecedores, mas amor ao Teu nome que foi colocado dentro de cada um de nós. Louvado seja o Teu nome. Senhor Jesus. Amém. Nunca vi, ouvi, não consigo imaginar aquilo que o Senhor tem reservado a mim e a todos quanto amam e o adoram. Veio à terra e como homem entre nós viveu, a fim de nos reconciliar com o Pai, restaurar a comunhão entre Deus e o homem. E não há outro lugar onde eu queira estar, além da Tua presença, Senhor. Boa obra em mim começaste, sim, me moldar, me fazer vencedor. E não há outro lugar onde eu queira estar, além da Tua presença, Senhor. Boa obra em mim começaste, sim, me moldar, me fazer vencedor. La 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 la. Nunca vi, ouvi, não consigo imaginar aquilo que o Senhor tem reservado a mim e a todos